difícil alguém querer optar por ele, por conhecê-lo. O grande problema do Ponte é esse. Pouco lido. Aí tem a opção de estudar por um autor que trata do direito civil em um volume, talvez seja pouco. Tem a opção de estudar por um autor que trata em 3 ou 4. E tem esse aqui que trata em 60. Quem vai para 60? Se ele tem 20, 30 disciplinas. Ponce de Miranda é muito citado, mas pouco conhecido. Pouco conhecido, porque as pessoas não mergulham na obra dele. Há várias narrativas. Ele sempre se declarou nascido em Maceió, mas sempre fez referência a esse engenho Frecheiras, na época situado em São Luís de Quitume. Era uma coisa que ele sentia uma alegria muito grande de dizer: nasci de 6 meses no engenho de Frecheiras. Quase ninguém acreditava que ele viesse a sobreviver, a vingar. Segundo se diz, ele era muito ligado a uma tia, Francisca, ele chamava de tia Chiquinha, e talvez essa tia Chiquinha tenha sido a única que tivesse dito: não, esse menino tem até uma frase que se atribui a ela, que ele tinha nos olhos vontade de viver e, portanto, sobreviveria. A família e os médicos achavam que nem vingaria, e ele tinha um carinho muito grande por uma tia que dizia assim: mas o olhinho dele diz que quer viver e que vai viver. E apesar de ter nascido de prematuro, foi longevo, né? Ele nasceu em 1892, a data é essa mesma, e morreu em 1979. Veio muito criança morar em Maceió, e o registro de nascimento dele diz que é em Maceió. Sempre se intitulou Menino do Mutange, um bairro de Maceió, onde também tinha esse engenho. Então ele seria de Maceió. O curioso é que nesse contexto, quando ele nasceu em 1892, pouco tempo depois da Lei Áurea. Quando ele nasceu, já era Floriano Peixoto, um alagoano também, como presidente da República Militar, que já tinha assumido uma situação perturbadora, porque o outro alagoano, Marechal Deodoro, tinha renunciado. E antes de completar metade do mandato, o regime dizia que tinha que ter uma nova eleição e não teve a nova eleição. Então ele nasceu já num contexto muito complicado, né? De rebeliões, de população indo às ruas. O pai era matemático, o avô era matemático, queria que ele fosse professor de matemática. E ele, na verdade, era matemático também, ou foi matemático também, porque ele escreveu sobre matemática. Mas aí ele estava para viajar. O pai já com passagem para Oxford para ele fazer a faculdade de física. Uma tia dá um último conselho e diz: meu filho, se ainda tivéssemos um império, você iria para fora, traria um teorema, que você sempre quis descobrir um teorema, desenvolver o teorema. E aí você conseguiria ser barão de Frecheiras. Mas agora, na República, só tem dinheiro quem é ligado a banqueiro, quem é ligado a político, e político que é ligado a militar. Então, como a gente não preenche nenhum desses requisitos, meu filho, vá ser um jurista, vá ser conhecedor da lei. Eu ia estudar matemática e física na Inglaterra, mas por umas sugestões familiares, eu fui estudar direito no Recife. Tia Chiquinha foi quem o convenceu a não ir e a optar pelo direito. Raramente ele cita a mãe, mas a tia Chiquinha é recorrente na documentação das entrevistas, né? Então, ele, aos 14 anos, ele solicita a matrícula no Recife, pagando R$50 mil, e vai cursar direito. Eu tenho uma grande saudade do Recife, imensa saudade. Lá, eu estudei alemão e aperfeiçoei o meu inglês daquele tempo. Lá, eu escrevi o meu primeiro livro com 17 anos. Remeti para o Rio de Janeiro, para a editora Francisco Alves, e ela mandou dizer que tinha apresentado aos grandes juristas daquele tempo e que ia publicar. Mas ia publicar em Paris, não me mandaria as provas, e publicou em Paris. Era o livro que eu tinha escrito com 17 anos. Eu não posso dizer que não devo ao Recife
o que tenho muito dentro de mim. Ele casa com a senhora Maria Beatriz em 1924. Teve um primeiro casamento, 4 filhas do primeiro casamento, um segundo casamento, uma outra filha, tem 5 filhas mulheres, né? Escreve, já no finalzinho da faculdade, ele escreve A Margem do Direito. Consta que a primeira obra dele foi em 1918, então ele é praticamente um rapaz. E escreveu A Margem do Direito, que foi o primeiro livro que ele escreveu. E, curiosamente, também ele escreve 3 ou 4 livros, logo em seguida, que são livros de natureza mais filosófica do que jurídica. E são livros que são geniais, nessa idade. Ele se forma em Recife, já em 1911. E aí ele recebe convite para ocupar um cargo aqui num banco, que ele tinha um amigo que era presidente de uma casa bancária. Caixa Mercantil, aqui em Maceió. Porém, ele, conversando com o pai, achou melhor se transferir para o Rio de Janeiro. E ele recusa porque quer tentar a vida lá no Rio de Janeiro, Pediu ao pai que sustentasse ele por 13 meses. E lá ele começou a construir a sua carreira como advogado. Ele faz uma matéria, ele escreve um texto para o Jornal do Comércio sobre o Canal do Panamá. Sobre o Panamá. E aí ele nem acreditava que esse texto pudesse ser publicado. E ele é surpreendido com um telefonema, uma cartinha, dizendo que ele compareça ao jornal. E aí o diretor do jornal disse para ele que tem uma sala para ele advogar e, em contrapartida, queria que ele fosse um colaborador do jornal. Entre 20 e 30 anos, ele escreveu muito e muito fora do direito, dentro da filosofia. São livros herméticos, difíceis de ler. Eu confesso que não consegui ler a maioria deles. Eu gosto muito de um bem fininho, que até o título é instigante, que é Garra, Mão e Dedo, a respeito da evolução do homem. A garra, o homem ainda animal, a mão, quando se trabalhava manualmente, e o dedo já na era digital. Com esse título ele tenta fazer demonstrar a evolução do ser humano. E aí começa, aí não para mais, é uma das coisas assombrosas em quem começa a ter contato com Ponce de Miranda, a extensão da obra dele. Só o Tratado de Direito Privado são 60 volumes. Tem o Tratado de Direito Privado, tem o Tratado das Ações, comentário ao Código de Processo Civil, comentário à Constituição 69. Todas essas obras que eu menciono são obras quilométricas. 9 volumes, 12 volumes, 16 volumes. Raramente escreveu obras em um volume só. O grande problema do Ponte é esse. Pouco lido. Ponce de Miranda é muito citado, mas pouco conhecido. Pouco conhecido, porque as pessoas não mergulham na obra dele. O meu pai era jurista, era juiz, mas daquele juiz que se dedica mesmo ao direito, a saber o que é o direito, e não apenas para uso externo. Então, um belo dia ele chegou em casa, eu era aluno do 2º ano de Direito, 1954. Ele chega em casa, ele tinha uma biblioteca excelente, com autores franceses, o que tinha de bom ele tinha. Mas me chegou em casa com um livro na mão, ele era muito fechado, não disse nada, não comentou. Uns 2 dias depois ele chegou para mim, e sim, ele era um homem de uma linguagem muito ponderada. Meu pai, o palavrão que meu pai dizia quando estava empestado, quando não aguentava mais, era peste. Aí isso aí era a correr-se de perto porque ele estava pegando fogo. Mas não era homem de dizer palavrão nem coisa nenhuma. Então, uns 2 dias depois, ele chegou para mim e disse assim: ô Marcos, eu estou lendo um livro aí, que ou esse homem é um gênio, ou é a maior pulha que eu já ouvi na minha vida. Porque era exatamente essa visão diferente de todo mundo do direito. Com o negócio de uns 10 dias, ele chegou e disse: olha, você não vai mais ler nenhum livro desse aqui não. O livro que você vai estudar é esse. E me botou o Ponte de Miranda na mão. E ali eu terminei me apaixonando pelo Pontes, né? Trabalhando como advogado, era procurador-geral do Estado muitos anos, e não tinha tempo nenhum para fazer isso. Em si, comecei a ensinando o Pontes, mas quando os alunos iam estudar o Pontes, tinha uma dificuldade enorme. Primeiro, por causa da linguagem dele, muito erudita, né? E uma maneira diferente de escrever, não é como os autores comuns. Então era complicado. Para você entender, ele precisava aprender a ler o Pontes. Precisa isso. Ele tem livros em alemão,
e não são poucos, a cultura dele é bastante vinculada à Alemanha. Em 1922, publiquei alguns artigos nas grandes revistas alemãs daquele tempo e de hoje. A sua formação como jurista? E eu não tinha ido à Alemanha. Eu mandava os artigos e publicava. Alguns até botavam nas primeiras páginas das revistas. Outra coisa que chama atenção, o que ele escreve com 22, 23 anos, se você tomar o que ele escreveu ali e olhar o que ele escreveu com 60, porque também depois disso ele já teve uma produção muito pequena, também não tinha mais sentido exigir-se uma produção profícua em quem já tanto produziu, mas se tomar a comparação daqueles primeiros livros com os últimos, ele não se desdiz em nada. O Ponte não era só um cientista, não era só um jurista, ele era um gênio mesmo, porque trabalhava em todas as áreas. Ele não era só trabalhou no direito, não. No direito ele dominou o direito todo. Essa amplitude da atuação dele, a ponto de ter essa atividade diplomática. Ele foi juiz, foi desembargador, foi advogado. Ele escrevia sobre direito, ele escrevia sobre biologia, consta que teria inclusive descoberto uma bactéria, poeta, tem livros de poesia, livros de literatura, que eu não mencionei, mas tem alguns. Então ele era realmente multifacetado, parecendo aqueles gênios de um tempo em que era fácil ser gênio, porque ninguém sabia de nada. Ele é nomeado juiz de órfão, depois ele passa a ser desembargador do Tribunal de Apelação e vai ser embaixador do Brasil na Colômbia. Nessas relações internacionais, fazia com que ele visitasse muitas nações representando o Brasil. E há relatos que Einstein era radicado nos Estados Unidos, né? Então ele teve a oportunidade de ter contatos com ele. E é num desses contatos que ele faz uma ressalva à teoria da relatividade sobre o encurvamento do espaço. E aí ele sugere, ponha isso por escrito, escreva isso para a próxima conferência. Recentemente, abrindo uma revista, fiquei surpreso que um grande jurista, numa revista da Alemanha, falou sobre meu curso e teve uma frase que me encantou. Ele só podia ser o que é vindo da matemática para o direito. O senhor veio da matemática? Sim. Eu continuo matemático. Quer dizer que o senhor não é um bacharel hostil ao número? Ao número? Mas não há bacharel que seja hostil ao número. Só alguma uma balela? Não. Ou quem ama o direito tende a amar ciência. Não foi o matemático que os pais queriam ou que a família queria, mas ele trouxe para o direito um raciocínio extremamente matemático. É uma das curiosidades, uma das características do pensamento jurídico do Ponce Miranda, que ele teria aprendido, teria bebido junto aos alemães, que são muito ciosos dessa exatidão dos conceitos. Ele tudo estabelecia, ele via matemática em tudo. A grande vantagem do Ponte é exatamente isso. Ele criou um sistema, um paradigma para você pensar o direito. E pensar o caso concreto. Porque tem uma grande vantagem. A teoria do Ponte de Miranda é uma teoria que se explica na prática. Em geral, o que o senhor sempre dizer é isso. A teoria na prática é outra. O Ponte de Miranda não é assim. A teoria na prática é a mesma. Dizem que o Ponte de Miranda era positivista. O Ponte de Miranda sabia distinguir as coisas. E quando ele trabalhava um sistema jurídico, ele tinha que trabalhar o sistema positivo do direito. Aí diz, era positivista? Não. Ele tinha que explicar o sistema. Então ele fazia como se fosse um corte epistemológico. Bom, aqui eu vou trabalhar como esse sistema jurídico. Vou cuidar disso aqui, como jurista. Então trabalhava e explicava aquele sistema. Mas na obra filosófica dele, na obra sociológica,
nesse o sistema de ciência positiva do direito, ele não mostra nada disso. Ele mostra um homem inovador, com outras ideias, com outras coisas. O direito para ele não é aquele posto pelo Estado. O direito é aquele construído pela sociedade. O Estado é a melhor maneira de dizer o direito. Mas não é ele só que diz, não. Quem diz é a sociedade. O que ele fala e deixa escrito, ele dizia que o homem ele tem que sempre buscar a felicidade, porque é importante ser feliz. A gente vê isso em vários trechos. Ele fala muito nisso. Tanto é que ele fala assim que durante o dia eu trabalho, mas à noite eu gosto de sair com os amigos ou receber meus amigos em casa, porque na vida a gente tem que também ter espaço para alegrias, porque o que importa é ser feliz. Pontes gostava de festa, de receber, de ser convidado a festas, então ele se arrumava muito bem, era um homem muito elegante. E ao lado da Minéia sempre estava presente nessas festas cariocas noturnas da década de 40, 50. Ele gostava, né, de sair, de estar na rua, trabalhava durante todo o dia e que costumava sair à noite, né? A gente tem registro que ele gostava de sair para jantar, discotecas, de tomar algumas bebidas, batidas de maracujá principalmente. Ele é convidado para ser embaixador do Brasil na Alemanha, mas aí ele recusa. Já na época de Hitler, então ele se negou a isso, né? O ex-presidente Getúlio Vargas teria feito esse convite a ele e ele não aceitou. Em 1955 ele começa, né, a grande obra, dita pelos juristas, o Tratado de Direito Privado. Então essa obra ele demora 15 anos para concluir. Quase todo mundo se refere ao Tratado de Direito Privado, porque de fato é a obra magna dele em termos de tamanho, mas ele tem outros tantos, ou 3 vezes mais do que os 60 volumes do Tratado de Direito Privado, em se somar da obra completa. Se é difícil alguém ler o Tratado de Direito Privado, é muito difícil, é um esforço incompatível, por exemplo, com hoje em dia, que é essa cultura de iPhone, iPod, de computador, de linguagem telegráfica. Ler-se um volume já é muito, ler 60 é praticamente impossível. Agora, escrever isso tudo. Depois de formado, abri um escritório com mais 3 colegas, que são hoje advogados nomeada em Salvador, e nós compramos o tratado, 60 volumes do tratado, no sebo, o maior sebo que tem lá em Salvador. Compramos em 4 partes, cada um comprou, dividiu aquilo por 4, 15 volumes, cada um comprou 15 volumes, porque era muito caro a obra fora de catálogo, e para comprar de uma vez só. Então, mas compramos, que queríamos ter aquela obra lá no nosso escritório, e a obra de consulta, notadamente, os primeiros volumes, que é aquilo que nos interessava mais. E depois, quando venho para a Justiça do Trabalho, já como magistrado aqui em Alagoas, logo depois tenho essa grata surpresa desse memorial e de encontrar aqui em Alagoas também o estudo, né, do professor Marcos Bernardo de Mello, que é o grande nome, um dos grandes nomes do direito civil brasileiro, mas o maior conhecedor da obra de Pontes de Miranda e o seu maior intérprete. Uma vez na casa dele para pedir um parecer para o Estado de Alagoas, um parecer jurídico. E foi aí que eu tive a oportunidade de eliminar uma história que me contavam que o Dr. Pontes de Miranda, aquela obra dele notável, aquela quantidade enorme de trabalhos que ele fez, aquilo era resultado de uma equipe que trabalhava para ele. Isso aí era uma mentira. Ele, numa semana, me deu um parecer longo e quando eu fui buscar o parecer, numa sexta-feira à tarde, ele estava concluindo o parecer, retificando a correção, fazendo as correções e uma datilógrafa batendo aquilo à máquina. A teimosia não é um defeito, é uma virtude. O camarada que não é teimoso dentro do ramo do direito, falta ali alguma coisa, é inerente ao operador do direito a teimosia. E o Pontes de Miranda era extremamente teimoso.
extremamente teimoso. Há coisas assim como ele usar um sinal gráfico que ele entende que a língua portuguesa devia ter e não adotou. Ele usa, no início das perguntas, o ponto de interrogação de cabeça para baixo, a moda dos hispanohablantes, que todos eles usam, né? Continua, o Brasil não adotou, paciência, ele adota. Há um instituto, o uso capião, que é muito comum, todo mundo já ouviu falar em uso capião, que é aquela aquisição da propriedade pelo uso constante da propriedade. Todos os autores brasileiros chamam de o uso capião. Ele entende que a palavra é feminina e chama de a uso capião. Os dicionários admitem os dois, mas é ele sozinho. Eu me lembro do filme de Tarzan, Tarzan contra o Mundo. É basicamente isso. É com os fios invisíveis do direito que se fazem as civilizações, e não com os discursos de economistas. O Pontes, ele também era uma pessoa, ele era muito, pelo que eu sei, ele era uma pessoa muito positiva naquilo que ele queria dizer. Ele não fazia questão de lhe magoar se ele tinha que dizer alguma coisa que lhe magoasse, né? Isso, naturalmente, a maioria não gosta, né? Cada ação teria um prazo próprio. Todos os autores defendiam que tinha um prazo próprio. O Ponte Miranda sozinho dizia que eram todas elas iguais, que eram 5 anos. E um autor que eu gosto muito, um baiano que eu estava lendo, ele diz isso e depois diz, olha, eu acho assim, todo mundo acha assim, mas Ponte de Miranda tem uma opinião diferente. É bom considerar o Ponte de Miranda. Ele teve a humildade de dizer isso. E hoje se pacificou o entendimento no sentido da opinião do Ponte de Miranda. Então ele tinha essa teimosia, essa coisa de defender um ponto, a despeito de que todos os outros defendessem outros. Que uma Constituição tem de ser feita por um parlamento, por uma Constituinte. Ele comentou todas as constituições brasileiras, desde a primeira, enquanto vivo esteve. E cada vez fazendo com mais riqueza. É só olhar uma questão até de extensão da obra. Enquanto o comentário da Constituição de, digamos, 36 ou 37 tivesse 4 volumes, a de 67 ou 69, que se discute se era uma Constituição ou não, 67 uma, 69 outra, ou 69 e 67, uma emendando a outra, mas sendo a mesma. Aí eram 9 volumes. Então ele sai de 2 volumes para 4, para 9. À medida que ele falava mais sobre direito constitucional, ele se aprofundava mais sobre direito constitucional. Mas, de qualquer modo, o que é essencial é que o povo vote e os constituintes, recebendo esta sugestão do povo, façam uma Constituição, não admitindo que ninguém force a botar uma palavra no texto. Dizia que tinha escrito um livro e que o livro teria sumido. Sumido depois de editado e publicado. Teria a edição inteira desaparecido. Nunca desapareceu. Que gostaria que, uma vez que isso é transmitido, alguém encontre. Porque roubaram de todas as bibliotecas do Brasil, inclusive os 2 exemplares da minha casa. E é um livro que eu não posso refazer, porque era um livro que tinha os testes que eu fiz das grandes personalidades do Brasil. Qual é? Como é que se chama? Método de análise sociopsicológica. Você não tem um exemplar? É uma medida do que a sociedade põe dentro do indivíduo e que se soma. E eu fiz os testes de grandes personalidades. E tem o discurso de Porto Carreiro, em que ele termina no Congresso de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, aqui no Rio de Janeiro. Ele fez uma exposição só sobre o meu livro, o discurso, e termina dizendo: o meu teste feito por este livro é perfeito. Mas desapareceu o livro. Ele defenderia nesse livro, e ele defende em outros tantos, que nós somos submetidos a processos sociais de adaptação. Que ele diz que são 7 os processos sociais de adaptação. Então o direito seria um deles, a política seria outro, a economia seria outro, a arte, aí vem a religião, a moral. E ele diz que desses 7 processos sociais de adaptação, 3 são conservadores: a religião,
a moral e o direito, seriam conservadores. 3 seriam progressistas, como a arte, a política e a economia. E aí ele diz que teria essa história dos processos sociais de adaptação, que é absolutamente correta. E ele submete outros livros dele a esse mesmo filtro, mas ele diz que escreveu um livro dizendo que cada homem se submeteria mais ou menos a cada um desses processos. E isso faria dele alguém conservador ou alguém progressista. E aí ele submete grandes figuras do mundo a essa análise, concluindo que fulano é mais isso ou mais aquilo. E seria esse livro em que ele avalia as grandes personalidades do mundo, submetido a esse filtro, que teria desaparecido. A posse dele na Academia Brasileira de Letras, que foi algo muito marcante na vida dele, né? Era um desejo muito grande do Ponce de Miranda conseguir uma cadeira na academia. Ele tentou se eleger 3 vezes, né? Na última, no ano que ele conseguiu, foi o ano que ele faleceu. Respondo sempre quando se trata de jovem. Eu dei ordem sempre à minha secretária, quando estudante, pode mandar subir. No dia 22 de dezembro, né, pela manhã, ele tem um infarto no miocárdio fatal e acaba falecendo nesse dia, 22 de dezembro de 1979. Ele tinha 86 anos.